É isso aí, galera. Sejam bem-vindos. Primeiro podcast do nosso canal Pod Acesso. Esse Pod Acesso foi criado com o intuito de divulgar as nossas atividades, divulgar o dia a dia do cadeirante, do deficiente, né? E tirar algumas dúvidas, né? Esclarecer algumas dúvidas às pessoas, esclarecer alguns assuntos. Então a gente vai estar abordando muitos assuntos, vai trazer muitos profissionais aqui. E hoje a gente está com um cara aqui que eu conheci quando eu estive internado no Hospital de Reabilitação de Curitiba. Ele é fisioterapeuta e ele me atende hoje também particular como fisioterapeuta. Seja bem-vindo, Jean. Aí, oi, tudo bem, pessoal? Quero agradecer, Anderson, pela oportunidade de estar aqui, de poder conversar, compartilhar um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento com vocês. É uma oportunidade muito boa, muito legal, me sinto muito honrado e tenho certeza que vai ser um canal que vai levar muita informação, vai trazer experiências de outras pessoas, né? E as pessoas precisam disso. Outras famílias precisam desse conhecimento. Vai ser uma troca muito boa. Com certeza, muito bacana. Isso aqui é bom que vai ajudar muita gente, Jean. Muita gente que não tem acesso à informação, não tem acesso aos exercícios que a gente vai abordar hoje aqui. O assunto hoje é exercícios, gente. E a gente está com uma galera enorme aí. Pessoal que eu estive internado no Sara Kubitschek, eu sou paciente do Sara Kubitschek de Brasília. E tem uma galera aí que a gente todo dia faz o flex, faz a flexibilização às 8 horas da manhã. Para a gente se movimentar. Daqui a pouco você vai ver a importância do movimento para a gente, né? A atividade física para reabilitação todos os dias, gente. Todos os dias, tá? Então, um abração para todo mundo aí. Ó, o Daniel que tá ali, o Cláudio, o Júlio, o Sandro, o Jadiel, né? O Samuel, que está também ouvindo aí o nosso podcast. Uma galera imensa. Eu tive internado no Sara Kubitschek, que é um hospital que eu vou falar para você, referência mundial. Do SUS. E é SUS, totalmente gratuito. Você que quiser mais informações sobre o Sara Kubitschek, só escrever no chat aí, tá? Me perguntar, me mandar alguma pergunta. Eu estive internado lá, tudo gratuito, gente. SUS, atendimento de primeiro mundo. E foi uma virada realmente na minha vida a internação do Sara Kubitschek, porque eu tive uma evolução muito boa lá. É uma experiência diferente. É uma experiência diferente, assim, né? Fantástica. Todos os dias você convivendo ali com os exercícios, as orientações, as aulas, né? Os médicos te atendendo, fazendo muitos exames e tendo contato com aqueles que têm os mesmos problemas que a gente e outros problemas piores, gente, né? A gente vê muitos casos lá de paraplegia, tetraplegia. Então, gente, é um contato formidável. A experiência que você adquire, né? Sim. É muito boa. E que é necessária. Que é necessária. Porque, como você falou, a gente vive em um momento que a gente tem tanta informação, mas ao mesmo tempo muitas pessoas, pacientes que passam por essa situação, acabam não tendo a dimensão de informações que é necessária para você reabilitar, para você entender a questão da acessibilidade, para você se virar dentro de casa, ter independência, tudo isso. É verdade. E falando em profissionalismo, né, Jean? Eu sei, você é um profissional que sempre está procurando, buscando evoluir aí na sua área, né? A fisioterapia. E a gente sabe que eu pelo menos sei que você está fazendo outros cursos aí de formação, né? Conta um pouquinho aí de como que é a sua trajetória aí profissional. Brevemente eu vou falar que assim, eu me formei no ano de 2020
E aí comecei a trabalhar hoje, né, num dos centros de reabilitação que são referência aqui em Curitiba, um hospital que trabalha exatamente com pacientes em recuperação neurofuncional, neurológica, traumato-ortopédica. E agora estou atualmente cursando uma especialização. Ela não é voltada especificamente para a área neuro, mas a gente também entende e trabalha com o corpo humano pensando nas disfunções. Disfunções de movimento, seja da parte muscular, ortopédica, visceral, craniana, e como essas disfunções repercutem no corpo humano. Então, a ideia é que a gente, né, nessa especialização, entenda todo esse mecanismo global do corpo e tente fazer os ajustes manualmente. Tá certo. E aqui já tem uma perguntinha para a gente responder aí, que veio lá através do chat aí. O Noelton, né? Ele quer saber a importância da flexão medular. Flexão medular? Eu acho que é a flexibilização, né? Acho que é o exercício de flexibilização. O flex que vocês estão fazendo. A flexibilização que a gente está fazendo todos os dias, 8 horas da manhã, de segunda a segunda. Quem quiser participar desse programa bacana que a gente está fazendo, que o Jean vai falar da importância disso, você fala aí no chat, fala eu quero, e eu vou mandar direto para você o link para você acessar todos os dias esse flex que a gente faz, né? É uma galera bacana que participa com a gente lá, tem o Jadiel, o William, um pessoal que ajuda a organizar esse flex todos os dias. E a gente segue um cronograma de exercícios ali, elaborados lá no Sara e em outros grupos de exercícios que a gente pegou também, tá? A importância disso é muito grande, né, Jean? Com toda certeza. A gente está cansado de saber, né, que na verdade exercício físico é uma indicação para que a gente faça em qualquer situação. E aí, quando a gente tem disfunções, quando a gente tem lesões, isso se torna ainda mais evidente, porque a necessidade do corpo humano de se movimentar é gigantesca. Então, vendo que você teve alguma lesão, alguma disfunção, a gente precisa priorizar isso. Por isso eu acho que parabéns pela iniciativa, Anderson. A ideia de você conseguir reunir essa turma para poder fazer o flex, mobilizar a galera para se movimentar, isso é sensacional. Porque é uma forma de motivação também mútua, né? E vocês estão fazendo o que o corpo demanda, que é movimento. E o movimento é muito importante. E o que eu noto? Assim, é uma horinha que a gente fica ali fazendo exercícios, né? E eu noto que muitos dos exercícios, quando eu comecei, eu não conseguia fazer, entendeu? Levantar o braço e tal, esticar, colocar os braços atrás da cabeça. É uma evolução, eu diria assim, que até muito rápida. Eu até fiquei assustado, porque evolui muito rápido. O corpo da gente, ele tem uma memória fantástica, né? Então, eu creio que o pouquinho que você faça todos os dias, ele repercute muito no nosso corpo, né? Totalmente. Eu vou te falar uma coisa que é uma frase que eu tenho, que eu sempre falo para todo mundo, que é assim, a gente precisa, né, mediante aí uma lesão medular, que é o tema hoje, dar estímulo, né? O estímulo é o que gera resposta em diversas situações, mas pensando no nosso tema, mais ainda, porque o corpo precisa se adaptar. E para isso a gente tem que dar esse estímulo diário, de preferência, né? E guiado por um profissional para que a gente consiga ir testando aí os limites, tentando aprimorar esse condicionamento físico, essa força, equilíbrio, enfim. E, gente, como eu falei lá no Sara, para mim aquilo lá foi uma experiência fora do normal. Lá que eu aprendi essa questão de você ter que se movimentar todos os dias, né? E aí o que acontece? Tem alguns equipamentos que a gente fabrica caseiro em casa mesmo, sabe? Então a pessoa não precisa de nada especial, né? Ah, você precisa de um pezinho para erguer, não. Gente,
Ali na flexibilização o pessoal faz com garrafinha PET, Cabo de entendeu? vassoura. Cabo de vassoura, É, entendeu? Borracha, elástico de câmara de pneu, isso. você entendeu? Então não tem dificuldade. A maneira que você puder se movimentar, isso vai ser benéfico para você, né? O que eu ia te perguntar é a respeito de um equipamento que eu comprei outro dia, porque eu gosto muito de ciclismo e gostava muito de movimentar minhas pernas e acabei comprando aquele pedal, aquele motorzinho. Cicloergômetro. É esse nome difícil aí mesmo, né? Tá. É uma bicicletinha que fica parada ali, que acaba que você movimenta as pernas, né? Sim. Hoje eu não sinto ainda o movimento das pernas, né? Tem uma pequena, um pequeno movimento que a gente consegue identificar ali nos nervos, mas eu ainda não consigo movimentar, né? Isso aí é benéfico? Com certeza. Eu acho que assim, ó, não é o tema da nossa live de hoje, mas a gente está num papo mais informal, né, Anderson? Mas assim, eu vou trazer uma questão técnica rapidinha, só para complementar o que eu vou te responder. Quando o paciente tem um diagnóstico de lesão medular, tradicionalmente define-se paraplegia, tetraplegia, seja completa ou incompleta. Na incompleta, dependendo também do nível medular que foi a lesão, a gente vai ter algum grau maior ou menor de mobilidade no membro inferior. Pensando numa lesão completa, não tem nada, ausência de movimento. Aí, mais ainda, entra o cicloergômetro. Nossa, A eu achei que importância era dele. bom só para quem ia adquirir um movimento. Então, para quem também não vai adquirir um movimento, também é Para indicado. todos os casos. É, E eu acho muito importante porque muitas vezes o paciente tetraplégico ou paraplégico com ausência de mobilidade total sim. acaba passando desapercebida essa importância de mobilizar o membro inferior passivamente, a gente fala, né? E isso não pode acontecer porque a perna precisa de circulação, os pés, né? Sim. Então eu acho que se fosse para a gente destacar um tópico, o mais importante seria o circulatório nessa situação. Certo. Mas e essa bicicletinha e o movimento na perna, ele ajuda a bombear o sangue ali? Ajuda. Normal, é? Na verdade, em qualquer situação em que a gente gere algum estímulo de mobilidade ou de contração muscular, a gente vai ter o efeito Porque eu, circulatório. eu, eu ouvi dizer, eu li em algum lugar que a nossa panturrilha é o segundo coração, né? É É verdade. isso mesmo? E exatamente, a ideia de a gente fazer um movimento do tornozelo durante o pedalar ali no cicloergômetro já gera algum grau de movimentação dessa fibra muscular para fazer a circulação trabalhar. Legal. Então, assim, além, né, da questão circulatória, aí a gente tem outros benefícios, que é visando, na verdade, a manutenção de qualidade do membro inferior. Sim. Por exemplo, lubrificação articular, né? Eu tenho que ter um limite, assim, para mim praticar esse exercício, sim ou não? Olha, pensando no que a gente falou, que é importante dar o estímulo, eu normalmente não coloco uma regra de limite. Claro que tudo que o corpo também entende como excesso vai gerar sobrecarga, fadiga e também não é o que a gente quer. Sim. Mas eu entendo que é importante que a gente dê esse estímulo diariamente. É igual o pessoal que vai lá para academia. Hoje fiz bíceps, amanhã vou fazer outro grupo muscular, né? E o corpo entende esse estímulo, recebe esse estímulo e aí tem que processar a informação do estímulo que você deu. O meu amigo Jadiel, que está ligadinho ali, ele mandou uma pergunta muito interessante e é importante. Ele quer saber a importância da fisioterapia nos primeiros meses de lesão, né? É uma boa pergunta. Excelente pergunta, na verdade. Eu acho que assim, o período inicial de reabilitação é crucial para que a gente consiga prever algumas evoluções e trabalhar em cima disso, né? O que a gente chama no ambiente hospitalar ali de prognóstico. Então, a fase de choque medular, que são ali as primeiras horas, é uma fase bem delicada porque a gente precisa ver o que o corpo ainda vai entender do choque,
do trauma, né? E aí é uma fase que normalmente a gente ficaria mais em observação, mas é questão de 1, 2, 3 dias, normalmente. Após essa fase inicial de choque, a gente entra num processo que hoje em dia a ciência chama de neuromodulação, que é o tempo vai começar a entender o que aconteceu, absorver algumas informações, melhorar outras questões e vai dar um jeito de ir otimizando tudo isso. No meu caso específico, eu tive um problema que eu fraturei, por exemplo, a escápula e não poderia me movimentar muito, né? Acontece muito disso, da pessoa perder um pouco esse prazo do início ali por causa de outras lesões ali. Por diversas situações, né? E aí você mesmo teve vamos chamar de obstáculo, né, nesse primeiro momento, porque aí a gente precisava, né, treinar tronco, mas não podia, porque o membro superior estava limitado. Então, assim, eventualmente pode ser que aconteça isso mesmo. Mas o foco inicial, na verdade, depois de uma lesão medular, é a gente começar com o básico mesmo. Cada degrau de uma vez, né? A gente fazer o corpo entender que a pressão tem que estar boa, porque acontece muita hipotensão no começo. Muito. Eu tive muito isso. Você soube, né, bastante o que é isso. Teto preto, teto preto. Teto preto, isso mesmo. E a gente tem que fazer o corpo entender que, opa, eu tenho que ficar contra a gravidade, né? Sentando, tentando mobilizar mesmo o tronco de qualquer forma. E o que eu percebi que foi a insistência em ficar em pé, sentado, que me curou dessa questão da pressão cair, né? De você ficar tonto, escurecer as vistas, né? E então é um foi sintoma bem comum. É comum, né? Mas que, você sabe disso, né? À medida que a gente trabalhou posturas contra a gravidade, a gente teve uma resposta. Mas e aí, me diga uma coisa. Eu não posso mexer no braço. Posso fazer exercício? Eu tenho uma perna com problema aqui que não estou podendo mexer. Com certeza, pode. A gente tem uma gama gigantesca de exercícios, inclusive no leito, né? Inclusive, por exemplo, alguém num primeiro momento pode dar aquele suporte circulatório para membro inferior. Estou com um braço quebrado, a escápula quebrada, vamos mobilizar o outro. Hoje, inclusive, eu postei no meu Instagram um estudo, inclusive recente até, que ele fala bem sobre isso. Numa situação ortopédica, estou com um braço quebrado, uma perna quebrada, trabalhar o outro lado do corpo, vai gerar alguma resposta? No lado quebrado, sim. Gera isso? Gera. Nossa, interessante. É aquilo, o corpo é uma unidade, né? Então, a partir do momento que você mexe um braço, esses músculos vão se organizar e acabam puxando em algum grau pequeno o outro lado também. Entendido. Tem mais uma pergunta aqui do William. William, meu amigo, se temos algumas restrições para exercícios para as pernas, ou seja, os cuidados. Tem alguma restrição? Tem alguma coisa que a gente não pode fazer? Não tem. Não tem? A gente pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. Mas sabe o que eu assim, tinha impressão que quando eu ia fazer um exercício, por exemplo, virar o tronco, né? Cara, dá uma impressão que você vai quebrar. É bem comum essa sensação. Dá uma impressão que você vai se machucar. E isso é tudo na cabeça, né? E pode. Eu acho que o que é importante a pessoa ter na cabeça é que a gente tem etapas para que possa ou não possa. Eu falo que de uma forma geral pode tudo, lógico. Mas assim, num primeiro momento, o paciente que fez uma artrodese, parafusou a coluna, né? Não vai poder realmente trabalhar muito rotação, porque a gente está numa fase de cicatrização do tecido, cicatrização do osso, que a gente chama de consolidação. Então, o ideal é sempre ter um profissional para te acompanhar por conta disso. Tem momentos e momentos. Mas pode tudo, dependendo da etapa em que você já está. O Edson, outro amigo meu que esteve internado comigo lá no SAR, cara bacana, a gente fez uma amizade muito boa lá. Ele fez uma pergunta muito interessante aqui. Ele teve uma lesão de compressão, certo? Ele comprimiu a medula
e ele tá iniciando academia agora. Ele quer saber se ele pode substituir a fisioterapia pela academia. Explica aí, porque isso aí é muito importante. Inclusive, estávamos falando sobre isso há pouco tempo, né, Anderson? Se você conseguir... Edson, né? Edson. Edson, se você conseguir responder pra gente no chat aí quanto tempo já faz da sua lesão, mas pode, de uma forma geral, pode e deve. A troca, na verdade, da fisioterapia para o educador físico é uma troca super bem aceita, bem-vinda e necessária. Eu acho que o importante é que a gente tenha, né, o acompanhamento, talvez reduzido da fisioterapia, dependendo de quão independente, de quão funcional você já está. Mas essa troca é super bem-vinda. Até porque na fisioterapia a gente não vai ter o mesmo foco do educador físico, do pessoal lá da academia. Pois é, podia explicar pra gente essa diferença, sabe? Que muitas das vezes a gente confunde, né? Porque é muito parecido o trabalho, mas na realidade não é, né? Ele é bem diferenciado, o foco, né? Então explica pra gente aí a diferença entre a fisioterapia e o exercício físico, né? Educador físico. Em um primeiro momento, nosso papel como fisioterapeutas é de assumir esse paciente, justamente porque a gente precisa começar, que nem a gente falou, né? O Começar... Edson tem 22 anos de lesão. 22 anos, mas homem, você já tem que estar na academia com toda certeza. Tem que estar. Então, assim, no primeiro momento, a gente vai admitir esse paciente e começar a trabalhar o básico, que para um educador físico ainda não vai ser útil, vamos falar assim. A gente precisa fazer esse sistema circulatório, começar a aprender. A gente começa a trabalhar controle de tronco. Talvez, para um paciente tetra, algum grau de mobilidade, contração muscular de membro superior. Então, é uma fase que, inicialmente, depende totalmente do fisioterapeuta. À medida que a gente vai conquistando independência e funcionalidade, a gente já pode começar a fazer essa troca aí do bastão para o educador físico, para daí sim ganhar qualidades funcionais mais avançadas. Por exemplo, uma força muscular, hipertrofia, aumento de massa muscular, melhorar condicionamento cardiorrespiratório, capacidade anaeróbica, né? Porque a parte respiratória também sofre uma influência muito grande nisso tudo. Sofre. Eu tenho minha capacidade respiratória ainda bem prejudicada, né? Nos dias de hoje ainda eu tenho 1 ano e 8 meses de lesão. E, gente, eu não consegui respirar direito ainda não. A minha fala, a minha respiração ainda é forçada, ela é bem cortada. Eu tenho dificuldade até para fazer algumas imitações que eu fazia antes, né? Fazer o pessoal rir aí. Eu gostava muito de imitar o Silvio Santos e eu sinto alguma dificuldade de manter, né? Porque parece que o diafragma está encolhido, está exprimido. É bem difícil. A Valdirene aqui tem uma pergunta. Anderson, deixa eu só te falar uma coisinha, aproveitando que você puxou esse gancho. A questão respiratória tem um papel importantíssimo e muito delicado também, dependendo do nível de lesão. Traumas, né, ou situações em que a gente teve uma lesão medular alta, por exemplo, a partir lá da terceira vértebra cervical, a quinta vértebra, mais ou menos, é justamente de onde sai o nervo frênico. É o nervo que vai para o diafragma e faz a gente conseguir respirar. Então, assim, são lesões que têm um perfil de cuidado respiratório muito maior. Mas mesmo que seja uma lesão abaixo disso, né, por conta de toda a parte muscular, a gente vai ter alterações respiratórias, que é o que você me falou. Então, a gente precisa e deve também trabalhar essa capacidade respiratória. Muita gente fala assim, não, eu quero trabalhar só músculo. Mas assim, o músculo funciona se tiver oxigênio. E a gente sente essa questão da respiração quando a gente faz algum exercício aeróbico. Por exemplo, empurrar a cadeira muito rápido e tal. Aí você vê que fadiga, que você fica sem ar, fica difícil respirar, né? Algumas posturas em que você fica também. Quando fica de pé. Falando em ficar de pé, a Valdirene Bezerra fez uma pergunta muito interessante. Qual que é a importância de você ficar de pé? É uma boa pergunta também. O ortostatismo,
que é a capacidade de ficar em pé, tem uma importância grande por conta, principalmente, da descarga de peso Sim. e da questão circulatória. Né? O ser humano, desde que era uma criança e começou a evoluir a parte de movimento, aprende a ficar em pé justamente para locomoção, para conseguir organizar o equilíbrio, né? Mas quando se teve uma lesão medular, o foco é principalmente esse. A gente fazer o corpo conseguir adaptar muito a questão circulatória e também para a gente continuar tendo essa informação de descarga de peso nas articulações, nos ossos, que é importante para daí você trabalhar um treino de equilíbrio em pé, por exemplo, usando uma órtese, né? Entendi. A Maria Luísa é a filha do Jadiel. Oi, Maria Luísa. Beijão pra você. Seja bem-vinda aí, tá? Ela fez uma pergunta. Como você se lesionou? Essa é pra você. É pra mim? Então tá. Então é o seguinte, gente. Eu praticava triatlon. Pra quem não sabe, o triatlon, ele é o atleta pratica natação, ciclismo e corrida ao mesmo tempo, né? Um atrás do outro. Ele começa nadando, daí ele passa pro ciclismo e depois ele faz a corrida. Isso uma vez só, uma competição só, né? Então acaba que é um esporte bem puxado, né? Então os treinamentos têm que ser diários e é muito tempo de treinamento. Eu me lesionei treinando no ciclismo. Eu estava pedalando na rodovia. Muito importante isso para falar para você que gosta de pedalar. O pedal é bom, é saudável, mas é muito perigoso, gente. Tive uma fratura na escápula esquerda, tive a fratura do externo, fraturei costelas do lado direito e esquerdo, fraturei o joelho, a bacia e o que mais? Traumatismo craniano, né? E a coluna cervical, né? Arrebentou ali algumas vértebras, né? Tive que fazer cirurgia para poder ficar na posição novamente. Aí, é o tal da artrodese, né? Isso. É a mobilização da coluna. Então, gente, eu me lesionei dessa forma, treinando. Só que o que eu vi lá no hospital de reabilitação lá em Brasília, no Saara, muitos acidentes domésticos, né, brincadeiras causam lesão. O que eu mais via lá no hospital, e depois eu vou trazer um podcast aqui com esses companheiros que ficaram internados comigo no Saara, para falar sobre os acidentes que eles sofreram. O que eu via muito lá, mas em grande quantidade? Mergulhar na piscina, no rio, né? E na praia. Acontece muito. Mergulha em água rasa, e aí entra a piscina. Nas admissões do hospital também são bem comuns. Acho que perde ainda um pouquinho para os traumas, né, de impacto, como foi o seu, por exemplo. Mas isso é muito comum. E é um cuidado totalmente prevenível, né? A gente pode prevenir isso. Sim. É diferente de uma situação de um acidente, né? Então, assim, realmente isso, acho que a gente tem até um papel aqui, né, Anderson, agora, de falar também sobre prevenção. Tem algumas situações em que a gente pode fazer isso. E esse é um exemplo grande. A pessoa pergunta assim, mas como? Eu sempre mergulho no mesmo lugar, no rio, lá. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. O rio é vivo. Então, vem as chuvas, as correntezas, e o rio arrasta pau, arrasta pedra, faz banco de areia, monte de barro. Gente, e tudo isso aí pode ser num lugar onde você está acostumado a mergulhar, de repente rolou uma pedra, um tronco, e você vai mergulhar ali, bate a cabeça, e, meu amigo, a probabilidade de você ficar tetraplégico é 90%. E a gente está falando de uma situação, mas assim, e o traumatismo crânioencefálico, outras situações, né, que podem acontecer por Até a conta morte, disso. né? Na praia. A praia não tem perigo? Tem, gente. A praia está em movimento
e os bancos de areia vão se formando e mudando de lugar. Às vezes, onde você mergulhou aquela hora ali, dali 5, 10 minutos, igual. já não está igual. Ou tem um buraco, ou tem um banco de areia, né? Então é muito perigoso, muito perigoso. Sim, sem dúvida. E na piscina, o que mais acontece é as brincadeiras de fazer triplo mortal, salto mortal e tal, né? As brincadeiras que na piscina eu não aconselho ninguém fazer porque é muito perigoso. É muito sério e dá pra evitar isso, né? Dá. Deixa eu ver aqui, tem mais uma pergunta aqui. Boa noite. Não. Só os boa noite. Ah, é só boa noite. A Maiara tá aqui ao vivo com a gente também. Ô Ney! Esse é o meu massagista. Eu faço um tratamento oriental, né, com shiatsu, né, reflexologia dos pés. E, rapaz, isso tem me ajudado muito. Gente, todas as coisas que você puder incluir para sua recuperação é boa, não é, Jean? Sim, que bom. Um abraço, Ney, pra você. E com toda certeza, terapias alternativas vão somar, na verdade, na recuperação, né? Então, são super bem-vindas, trazem resultados diferentes, dá pra fazer muito, sim. O Otemar também está com a gente. O Otemar é meu companheiro. Ele estava numa cama ao lado da minha, né, no leito ao lado do meu. Então, Vizinho. tinha algumas coisas que ele podia me ajudar porque ele caminha. Ele caminha, né? Então, ele podia me ajudar em muitas coisas. Daí ele me ajudava, um amigão, viu? Inclusive, quando eu ia no armário buscar alguma coisa lá, porque eu não conseguia, daí ele ia junto comigo e me ajudava. Quem mais está aqui? Deus Ivan. Deus Ivan. Esse outro que não consigo decifrar a letra. Jussiane. Rapaz, tem uma galera. Que bom. Uma galera enorme. Eu tô falando para você que lá no Sara foi um divisor de águas na minha vida. E é assim também com todos aqueles que vão. Eu vou retornar lá em março novamente, fazer alguns exames, né? E ver se é indicado nova internação. Com certeza, porque cada fase é uma fase, né? Então eu fui lá numa fase, quando eu for lá de novo eu já vou estar em outra fase. E essas fases eu queria que você explicasse um pouco pra gente, né, também. Porque começa de um jeito, daqui a pouco evolui para outro, né? E é uma evolução constante, não para isso. Sim. Eu acho que uma das coisas legais no Sara é justamente isso. Um exemplo, né? Devolver aquela pessoa para o esporte. Ou incluir aquela pessoa numa prática, um gesto desportivo, né? Porque num primeiro momento você pensa, e aí, agora eu não posso fazer mais nada. Mas de repente você estava lá no Sara, vendo o pessoal jogando basquete, caiaque, nadando, enfim, né? Então as fases elas vão ser feitas pensando nisso. A evolução funcional do paciente como um todo. É o que a gente falou, num primeiro momento no hospital, e essa evolução vai acontecer para que a gente chegue, por exemplo, à prática esportiva. O pessoal está perguntando aqui, o José Davis. Um abraço para você, José. Ele está perguntando como que faz para alimentar a autoestima, né? Eu acho que esse é um tema bom para você trazer aqui, hein, Anderson? Esse é bom, né? Com mas certeza. eu tô brincando, mas assim, assim, sem sombra de dúvida, é um desafio, né? É importantíssimo que exista esse suporte de outros profissionais, né? Da família, de amigos, é uma galera gigantesca envolvida nisso tudo. E é natural. Eu não sou psicólogo, mas eu tenho certeza que a partir do momento que um psicólogo vier aqui, vai falar que respeitar essa fase de tristeza, de dificuldade é natural. Só que assim, é levantar a cabeça, começar a malhar e bola pra frente. Essa é uma das coisas que as pessoas se surpreendem com o meu caso, que é a questão de lidar bem com a cabeça, né? Porque geralmente a pessoa quando se acidenta, ela fica depressiva, ela tem um baixo astral, ela fica preocupada, às vezes ela quer se aquietar, não quer ter contato com ninguém, né? E essa autoestima ela tem que vir da gente e daqueles que nos cercam também. O ambiente favorece muito, né? As pessoas podem ajudar a você ficar bem,
né? Falando coisas positivas, pensando coisas positivas, incentivar a fazer os movimentos, né? A sair. Sair para a rua é muito importante. Muito. Para a cabeça do paciente, para a cabeça do lesionado, isso é muito importante, né? Não ficar só trancado dentro de casa, né? Não ficar só enclausurado. É. E eu vou falar uma coisa que é o momento da sinceridade. Muitas vezes o que acontece? Quando você recebe o diagnóstico da lesão pelo médico, é natural que, né, o mundo caia. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que é importante que, independente do diagnóstico, esse suporte de toda essa família, de toda essa equipe aconteça. E é importante que você, paciente que passou por isso, comece a trabalhar isso. Não é fácil, com certeza. Mas é a chave para que você consiga evoluir. Você mesmo, Anderson, assim, eu sou prova da sua evolução, né? Não conseguia ficar sentado. Hoje em dia você transfere sozinho, toma banho sozinho, tem que treinar um pouco mais na rua, né? Mas tudo bem. Mas é uma evolução que ela acontece, é crescente. Claro, eu estou falando de uma forma geral, cada paciente é único, é individual, a gente tem que avaliar, a gente tem que ter essa troca sobre como você está, do que você consegue. Mas eu gosto muito de dizer assim que, na verdade, a gente tem limitações, mas que não são um obstáculo definitivo. Mas para isso, tem que evoluir. Quero que você manda um abração para uma pessoa especial aí agora. A sua mamãe está assistindo você. Mamãe, muito obrigado. A dona Sandra, Sandra Pereira. Aí, ó. Um beijo para você, mãe. A Munira também tá ligadona aí no nosso bate-papo aqui, tá bom? Estamos aqui com o Jean, fisioterapeuta, está estudando osteopatia agora e estamos tratando do assunto da fisioterapia, os exercícios, né? A importância dos exercícios para o dia a dia, né? E, gente, eu quero falar um pouquinho sobre essa flexibilização que a gente faz de manhã cedo, todos os dias. Você que tem interesse de participar do Flex todo dia com a gente, manda aí eu quero aí no chat do YouTube. Eu vou mandar para você o link para você poder participar, tá bom? Vou mandar para você o link. Todos os dias, 8 horas da manhã, a gente faz essa flexibilização. E é muito importante você participar disso. Com certeza você precisa. Não tem uma pessoa que não precisa se mover, né? E eu tenho certeza que toda a equipe que você mobilizou para participar disso vê muito benefício nisso. Vê muito. Porque é aquilo, movimento, o médico tem o remédio. A gente, fisioterapia, educação física, tem o nosso remédio, que é o movimento. E a gente passa isso para vocês, né? Então a ideia é justamente trabalhar isso. E eu acho que é uma oportunidade bem legal mesmo, porque um anima o outro, né? E você também descobre algumas dificuldades ainda de movimento que na próxima vez você vai querer superar. Sim. É bem legal. Sim. Eu, graças a Deus, tive uma evolução muito boa, gente. E com certeza o fator de eu ser um atleta antes de me lesionar, eu acho que foi fundamental, né? Sim, sem sombra de dúvida. A partir do momento que a pessoa já tem algum grau de condicionamento, né, muscular, cardiorrespiratório, a recuperação é muito mais fácil. Isso é comprovado, na verdade, cientificamente, não sou eu que estou falando. Então, pode ter certeza que sim. Eu sempre falo para minha esposa que quando eu me lesionei, quando eu sofri o acidente, se eu não fosse uma pessoa que praticava esporte, com certeza eu não estaria aqui. Porque as situações que eu passei, porque o meu acidente foi muito grave, muito grave. Tanto é que todo especialista, médico, fala que quando fratura o externo é porque a coisa foi muito séria. Um impacto gigante, né? Foi um impacto gigante. Eu estava a 40, 50 km por hora quando bati nesse caminhão. Então, cara, foi uma pancada seca, entendeu? Não sei o que aconteceu porque apagou da minha mente. É muito normal isso também, né? Sumir tudo que você passou durante o acidente, né? Eu não lembro de nada.
Eu lembro da hora que eu saí no portão e daí o resto não lembro mais nada. Deu uma amnésia completa. Já tentei recuperar essa memória, mas não consegui. É comum. Eu acho que não volta tão fácil isso, né? Alguns conseguem relembrar de novo. Tem alguns casos. Mas a maior parte, assim, dos pacientes que eu já pude acompanhar, normalmente não tem a imagem clara do acontecimento, quando é uma situação traumática, né? Porque a gente tem diversas causas, etiologias aí da lesão medular. Então, por exemplo, um paciente que teve uma isquemia medular, né? Começou a perder a parte circulatória da medula, ele tem todas as imagens bem claras ali, mas em situações traumáticas é diferente. Então, já a gente tinha tanta coisa para falar aqui, mas eu acho que não pode ser muito extenso esse nosso pod para o pessoal querer mais, mais assuntos, né? Você vai voltar mais vezes aqui, com certeza, né? Eu acredito que sim, né? Vou voltar sim, claro. E vamos abordar outros tipos de assunto, né? Tem tanta coisa para a gente falar, os tipos de lesões, né? Bastante como coisa. que pode, cada lesão, como que deve ser os exercícios, né? Como que devem ser as movimentações, né? Então, o tempo de lesão também influencia muito, né? No tratamento da fisioterapia, dos exercícios, né? Quero dizer para você que foi um prazer enorme te receber aqui, viu? Imagina, o prazer é meu querido. E te espero novamente em outros podcasts, vamos agendar aí. Se Deus quiser, o outro vai dar certo no link que a gente agendar, no horário, né? E a gente vai procurar ver a parte técnica aí, porque hoje a gente está lidando sozinho aqui, tá? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado, assistindo ao vivo, ou mesmo aqueles que estão assistindo a gravação, né? Porque vai ficar gravado isso lá no canal e você vai poder acessar para assistir. Agradeço imensamente a sua audiência. Um beijo no coração de todos vocês, meus amigos. Não vou conseguir citar o nome de todo mundo que está lá que foi internado comigo no SARA, que eu fiz amizade, né? Mas eu quero deixar um grande abraço e dizer que eu acho que na próxima terça-feira a gente vai fazer um podcast com um pessoal que estava internado comigo lá. Legal. Uns lesionados mais antigos, que eles têm umas histórias interessantes. Porque cada acidente, cada lesão é uma história diferente e é algo que a gente acaba aprendendo, né? Então vai ser muito importante escutar esse testemunho de cada um, a evolução de cada um, né? Jean, muito obrigado, beijão no coração. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Até. Beijo, gente. Tchau, tchau.